A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus no dia de hoje. Quero ler na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 11, que diz da seguinte forma: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulentamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Estes versículos da Palavra de Deus para falarmos um pouco a respeito da responsabilidade daqueles que exercem o ministério da Palavra, aqueles que foram chamados para ensinar, para pregarem, aqueles que foram chamados para cuidar do rebanho de Cristo através do ensinamento da palavra do Senhor nosso Deus. E Paulo, quando escreve esta carta, especificamente neste ponto das Escrituras Sagradas, ele vem falando de unidade do corpo de Cristo, ou seja, unidade da igreja. Então ele traz aqui algo muito importante para que a igreja compreenda a necessidade destas pessoas, destes homens que exercem esse ministério, que o Senhor traz para a igreja dele com um propósito, para que essa igreja seja edificada através do ensino da palavra do Senhor. E para isso, esses homens, ou esses que exercem essas funções ministeriais, eles precisam estarem qualificados para poderem assim transmitirem com segurança a palavra do Senhor nosso Deus ao coração daqueles que estão na casa do Senhor, que estão na casa de oração, para que eles possam crescer adequadamente conforme nos ensina a palavra do Senhor nosso Deus. Então, Paulo ele diz que ele, o Senhor, ele mesmo deu. Isso não foi criação do homem, mas foi o próprio Senhor que estabeleceu esses ministérios para que, através dessas pessoas, vidas fossem edificadas pela palavra do Senhor nosso Deus. E ele diz assim no versículo 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos. Aí a gente sabe que lá no tempo de Cristo, Filho de Deus, quando ele exercia o ministério, ele trabalhou com esse colegiado, com o apostolado de alguns discípulos que na época trabalhavam
e andavam com o Senhor Jesus Cristo. Mas ele acrescenta a essa lista, fora os apóstolos, ele diz, e outros para profetas. E nós precisamos entender que o profeta, ele precisa falar aquilo que o Senhor lhe autoriza que ele fale. Ele não pode sair criando profecias para agradar o homem, porque hoje existe no meio evangélico uma gama muito grande daqueles que se dizem profetas, que só profetizam aquilo que agrada ao homem. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, principalmente dentro do Velho Testamento, a gente vê que o Senhor levantava homens comuns e enchia-os do Espírito Santo, para que através deste poder do Espírito Santo eles fossem impulsionados a transmitir as revelações de Deus através da profecia. E ele não poderia ser um homem que fosse apático a essas revelações, a essas profecias, porque senão o Senhor não queria para exercer essa função de profeta. E o profeta, ele precisa, além da direção divina, da palavra do Senhor, do seu coração para transmitir aquilo que Deus quer que seja transferido, que seja anunciado, ele também precisa de sabedoria do Senhor para entregar a profecia de acordo com a vontade do Senhor nosso Deus. Nós não podemos querer enfeitar, nós não podemos querer mudar essa profecia que o Senhor está nos dando. Tem que ser conforme o que Ele nos dá para ser transmitido. E muitas coisas não acontecem porque o homem, ele cria no seu próprio coração palavras que ele transmite dizendo que é profecia e não se cumpre, porque Deus não falou, quando Deus não fala não se cumpre, e isso tem trazido muitos problemas no meio da igreja, no meio evangélico. Então nós precisamos entender isso. Até mesmo a palavra, nós precisamos discorrê-la conforme a vontade do Senhor. Olha o que o Senhor disse ao profeta Jonas, quando ele foi designado para falar a palavra de Deus à cidade de Nínive. Depois que ele passou por todo aquele processo, por causa da sua desobediência, o Senhor lhe fala da seguinte forma: vai e fala a palavra que eu te disser. Não é a palavra que eu quero, é a palavra que o Senhor quer que seja transmitida. Então, ministério profético, ministério de profeta. Então ele diz, continua dizendo, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então é uma cadeia de ensinadores, é uma cadeia ou uma lista de homens qualificados para fazerem este trabalho, este serviço no ministério do Senhor. Para que essas pessoas com estas funções na igreja? Ele diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Não é para a minha edificação, mas é para a edificação do corpo. Eu faço parte do corpo. Então, o corpo é tudo aquele que formam a igreja do Senhor. Cristo é o cabeça e os demais fazem parte do corpo de Cristo. Então ele diz que essas pessoas são instituídas
porque o Senhor está querendo o aperfeiçoamento do corpo, da igreja. Para que Ele quer esse aperfeiçoamento? Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Olha só, para que não sejamos mais meninos. Então, esse ensinamento, esse ministério é para que o corpo seja edificado e a gente não ande como anda criança, sem saber o que está fazendo. Porque, infelizmente, ainda existem muitos, não são poucos, muitos, que por não cuidar, não se preparar, não edificam o corpo de Cristo. Não edificam o corpo de Cristo, em vez de estarem edificando, estão destruindo o corpo. Então o Senhor quer essas pessoas para edificar o corpo, para que eles não andem mais como meninos. E ele continua dizendo da seguinte forma: antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então ele diz que nós devemos crescer em caridade, ter amor por aquilo que fazemos em prol do reino de Deus, para que esse corpo seja edificado segundo a vontade de Cristo, que é o cabeça da igreja. Então, eu não sou cabeça, você não é cabeça, mas Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. E esse corpo precisa ser bem alimentado, bem tratado, bem orientado, para que ele cresça com qualidade, cresça edificado na palavra do Senhor nosso Deus, e o nome do Senhor seja glorificado através desse corpo. É uma pequena reflexão, não é tudo, mas pelo menos trazemos aqui nesta reflexão um pouco a respeito deste assunto. Espero ter contribuído de alguma forma para o seu crescimento, para a honra e a glória do Senhor. Fiquem na paz do Senhor. Vamos fazer uma oração em gratidão ao Senhor nosso Deus. Deus e Pai que está nos céus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, bendizer e exaltar o teu nome. A todos aqueles que irão acessar este canal, meu Deus, sejam grandemente edificados para a glória do teu nome. E assim seja, para o louvor do Senhor. Amém e amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Curta aí o nosso canal, comente, seja coerente nos comentários. A gente não sabe tudo, mas você pode contribuir aí, ajudando com alguma colocação para a edificação do Senhor. Curta, comente, se inscreva, compartilhe esse canal, nos ajude. O Senhor com certeza continuará te abençoando. Até a próxima, se assim Deus permitir. Até lá.